É isso aí, galera. Vamos lá. Vou usar um artigo que eu escrevi aqui no meu site. E essa é uma pergunta de milhões, né? Quantos fundos imobiliários o investidor deve ter em carteira? Já recebi várias vezes essa pergunta na assessoria, no Instagram, aqui no YouTube, eu acho que eu já recebi também. Certamente já devo ter recebido, não me recordo agora, mas no Instagram e na assessoria, com certeza. E aí, quantos fundos o investidor deve ter em carteira? Tá? Então, vou usar o meu artigo aqui para poder detalhar um pouco mais e responder essa pergunta. Tá bom? Mas antes de entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força marota pro meu canal. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, clica aí no sininho e aproveito para comentar aqui na descrição desse vídeo. Deixei aí alguns links que podem fazer sentido para você. Tem um link para minha mentoria individual, você vai poder ter ali a oportunidade de sentar comigo para poder tirar suas dúvidas sobre finanças e investimentos. Tem o link para a minha comunidade de milhas e investimentos e tem o link também para o meu curso de fundos imobiliários. Galera, vamos lá. Quantos fundos eu devo ter em carteira? Pessoal, algo que eu sempre falo nas lives, falo nos vídeos, falo para os clientes da assessoria. A gente deve sempre buscar a estratégia da diversificação. Então, ou a gente vai buscar um produto que na sua concepção tenha ali uma diversificação por si só, fundo de fundo, ETF, que seja, ou então, se a gente não quiser seguir na estratégia de fundo ou de ETF, pensando nas ações, a gente vai tentar montar uma carteira diversificada. E aí, quando eu falo de diversificação, já fiz até um vídeo sobre isso aqui também. Quando eu falo sobre diversificação, eu estou falando de diversificação de segmento, eu estou falando de diversificação de fundo e diversificação até de gestora. Tá? Não adianta você ter ali 5 fundos de uma mesma gestora. Se alguma coisa acontecer com aquela gestora, você está no sal. Então é importante você fazer essa diversificação. Segmento, fundo e também de gestão. Beleza? Então, eu falo que a melhor resposta para essa pergunta é essa palavrinha aqui. Depende. Eu sei que algumas pessoas podem ficar ali um pouco decepcionadas no sentido de, poxa, eu queria ter ali um número exato, mas a verdade é que não tem, tá? Porque depende de alguns fatores, tá? É algo até que eu comento aqui no artigo. Vocês veem, começo aqui falando da importância da diversificação, da gente buscar diferentes segmentos, de buscar diferentes geografias, tá? Então, é importante sempre a gente ter em mente a diversificação da carteira, tá? Mas aí o tamanho dessa carteira vai depender de alguns fatores. Por exemplo, perfil. Se você é uma pessoa que topa correr mais risco, beleza, a gente pode pegar ali um pouco mais de fundo. Se você não quiser correr tanto risco, a gente pega um pouco menos, pega fundos um pouco mais consolidados, evita alguns segmentos, tá? Então o perfil é um fator que vai determinar também o tamanho da sua carteira. O montante disponível, quanto que você tem para começar, o quanto que vai ser o teu aporte mensal, porque de nada adianta você fazer um aporte de R$ 100, R$ 200 e querer comprar 10 fundos. Por mais que a gente tenha... Agora a gente tem até uma base maior de fundos que estão ali na casa de 10, R$ 9. A gente teve uma onda de desdobramento muito forte acontecendo no ano passado, no final do ano passado. Mas ainda assim você vai ter um monte de posição aberta que você vai ficar semeando ali de pouquinho em pouquinho. Então não vai fazer muito sentido. Vai ser melhor você pegar por exemplo, um fundo de fundo, onde você já consegue ter ali dentro da carteira, num único fundo imobiliário, uma carteira diversificada com outros fundos. Tá? Então, a depender do montante que você tem disponível e qual vai ser o seu volume de aporte, a gente vai ter também um tamanho de carteira. E o outro fator é conhecimento de mercado. Então, se você é um cara que gosta de estudar relatórios, se você é um cara que gosta de ler, a gente pode ter uma carteira maior. Se você é um cara que, beleza, quero investir, mas não quero ficar me preocupando com isso. Óbvio, você pode contar com a ajuda de um profissional, beleza, tá? Mas, seguindo ali na estratégia do lobo solitário, ter ali uma carteira mais enxuta. Mesmo que você tenha um acompanhamento de profissional, tá? Mas ter uma carteira mais enxuta, porém eficiente, bem diversificada, pode ser bem interessante. Então a gente tem alguns fatores e a depender ali da junção desses fatores, a gente vai ter
uma carteira ideal. Então, cada investidor tem ali uma carteira ideal. Não dá para replicar o racional de um investidor para outro. Não tem como fazer isso. Cada um é único, tá? E aí, o que eu gosto de fazer? Pegar ali, para quem tem um aporte um pouco maior, que dá para fazer ali, dá para pegar com um pouco mais de tranquilidade, ou seja, o cara que vai fazer um aporte ali a partir de uns R$ 600 para cima, tá? Então a gente já consegue pegar ali uma diversificação maior. E daí eu gosto de começar fazendo isso daqui. Pegar um de cada segmento. Um fundo de shopping, um fundo de laje, um fundo de galpão, um fundo de papel, um fundo de renda urbana. E aí papel, você ainda tem as estratégias de papel. CDI, IPCA, híbrido, high yield, high grade, middle risk, tá? Então, dentro do fundo de papel aqui você pode brincar também com algumas outras estratégias, tá? Então eu gosto de começar dessa forma, pegando um fundo de cada segmento e, claro, tentando fazer ali também uma diversificação de gestoras, beleza? E aí, à medida que a pessoa vai arrematando a carteira, ela vai consolidando a carteira dela e, claro, recebendo dividendos, aumentando o aporte, a gente pode até pensar ali em pegar mais um fundo de cada segmento ou mais 2 fundos de cada segmento. Então perceba, a gente começa ali com uma carteira, no fundo de papel a gente pode pegar 2, né, um CDI, um IPCA, que seja, a gente pode começar ali com 5, 6 fundos imobiliários. À medida que a carteira vai crescendo, a gente vai aumentando aporte, vai aumentando o nível de conhecimento, a gente pode chegar ali a 2, 3 fundos de cada segmento. E fora a gente também pode pegar os fundos alternativos, pegar um pouquinho de FIINFRA, pegar um pouco de FIAGRO, tá? Então, uma carteira ali que transite entre 6 a 15 fundos imobiliários vai ser algo ali interessante, tá? Então, essa é uma faixa bacana para você trabalhar, para você conseguir diversificar segmento, fundo, geografia. Também não adianta você estar muito exposto em um determinado estado. Olha o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, por exemplo. Beleza? Então, quanto mais diversificado geograficamente, melhor. Quanto mais diversificado, melhor. Essa é a questão. Por isso que eu comecei falando ali da importância da diversificação e o artigo começa também nessa linha. É sempre importante você buscar diversificar. Beleza? E daí, a gente pode pensar nessa faixa de 6 a 15 fundos. Claro, o número ideal vai depender desses fatores: perfil, montante, conhecimento. Tá? Então, não se prenda ao número ideal. Eu tenho que ter X. Não se prenda a isso se alguém falar isso para você. Avalie a sua situação e defina você o número ideal. Cada investidor vai ter um número ideal, vai ter uma carteira ideal e tá tudo bem. Beleza? O importante é que a carteira replique o seu perfil, ela te dê tranquilidade para fazer novos aportes e reflita também o seu grau de conhecimento de mercado. E aí, obviamente, você vai poder contar com um profissional, enfim, caso você queira fazer por conta própria, existem cursos para isso, né? Então, estou deixando até aqui no final aqui do artigo o link para o meu curso de fundos imobiliários, para quem quiser aprender a investir por conta própria, tá? Mas é importante sempre ter essa noção, diversificação. Diversificar segmento, diversificar fundo e diversificar gestora. Beleza? Então, a resposta para essa pergunta é: depende. Cada investidor vai ter ali um número ideal. Mas é sempre importante ter esse norte da diversificação na cabeça. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Reforço os pedidos que eu fiz aqui no início. Deixa aí seu like, se inscreve, clica no sininho. Caso tenha interesse no curso, na comunidade ou na mentoria individual comigo, é só acessar aí os links que estão na descrição do vídeo. Beleza? Então, é isso. Obrigado pela sua atenção. Nos vemos no próximo conteúdo.